Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu, Marcos Tareto. Hoje o Véia tá de folga, né? Hoje o Vete nunca sabe se ele não morreu, né? Sempre é bom avisar, tá ele bem. não morreu, tá vivo, está trabalhando, olha é só. que faz sempre que eu não fazia um programa, eu falei, e se eu escalar ele pra um evento? Eu acho que é bom, Ele tá tentando fazer o projeto Thiaguinho, tá tentando puxar o tapete do outro pra poder assumir. É porque esse aqui ficou um mês doente, eu fiquei em ação. E voltei, né? Aí voltou e eu falei, pode ser agora. Preciso tirar o outro. Foco no velho. Então, recebemos hoje uma convidada com muito garbo, muita elegância. Uma salva de palmas pra Érica! Uhul! Muito bom! Obrigado. Muito obrigado, viu? Um prazer tê-la aqui conosco. Acho que é a primeira vez que tem uma medalhista aqui na mesa, né? É verdade, estamos subindo o sarrafo. Subindo. Estamos subindo. Assim, eu ganhei, a única medalha que eu ganhei na minha vida foram medalhas de participação. Aquela que criancinha gorda ganha, sabe? A gente muito tá bom. indo de ex-Power Couple pra medalhista. Você entendeu o nível que a gente subiu? Minha tristeza é que vai voltar a vir Power Cup. Aí é. Vai vir muito a grande conquista. ainda Vai, também, que é bastante coisa. Cara, Érica, muito legal ter aqui. Obrigado de verdade. Você, quando eu vi o elenco e tal, eu falei assim, cara, chama a Érica, porque é muito da hora, acho que só pelo papo diferente, a Érica é jogadora de vôlei, né? E Sim. jogou milhares de campeonatos, havia lista de campeonato que você ganha. Cara, é coisa, né? Então, a gente vai falar da tua vida como um todo, mas a gente sempre pergunta no começo o que você se considera. Se alguém pergunta, meu, o que você faz hoje, o que você fala pra pessoa? Olha, eu falo aquilo tudo que eu fiz a minha vida toda, né? Hoje eu crio e compartilho oportunidades, porque o esporte, né, tudo que ele me deu e da onde eu saí, aonde eu cheguei com a educação que o esporte me deu. Então hoje tudo que eu faço é compartilhar, tentar levar a voz do esporte, tenho os meus projetos sociais, faço parte do Atletas pelo Brasil. Então a gente tenta compartilhar com essa comunidade que necessita tanto de oportunidade, não é essa oportunidade só de ser um atleta profissional, é oportunidade de que o caminho do esporte, da disciplina, tudo que você aprende com ele, te levar a lugares melhores, com seu ego melhor, né? Principalmente a nossa comunidade mais carente. De onde que você é? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas moro em São Paulo há 3 anos e meio. Um pouquinho mais. E de Belzonte, você era da quebrada ou você era. De onde que você era de Belzonte? Era da quebrada, né? Era da quebrada, assim, né? Belo Horizonte era mais interior ali quando eu saí, né? Então já era uma roça grande. Sim. E hoje, né, uma capital aí gigante, tem 25 anos que eu saí de Belo Horizonte, né? Caraca. Então eu fui morar pelo mundo, né? Joguei em vários lugares, morei em vários países. Mas a minha terra, a minha raiz, minha casa, né, assim, Cara, é uma do cidade coração boa é lá. demais, Belo É Horizonte, muito bom gostoso, demais, é bem cara. tranquilo, né? É. BH, Boa. Minas, né? Depende do que é tranquilo, né? Tem coisas tranquilas, tem coisa que não, né? Mas Porque é uma cidade que comparado tem aqui- 10 mulheres pra cada homem, né, gente? A gente fala que tem uma hora que tem uma guerra ali da feminina. É, por isso que eu gosto muito da cidade. Cara, não, de verdade, assim, eu amo que você tropeça, tem um boteco, você tropeça, é cachaça, tropeça, tem comida boa. E eu não tô nem falando das 10 mulheres pra cada um, percebe? Eu elenquei coisas maravilhosas da cidade e eu nem falei de mulher. Então, assim, Fora aquele queijinho maravilhoso. cara, né? juro, assim, É que nasce muita menina mesmo, né? Uma cidade que coisa, bonita. que lugar incrível, de verdade. Eu gosto muito de lá, gosto muito de lá Eu mesmo, também assim, gosto. tipo... E o mineiro em si já não dá nem pra brigar, né? É, verdade. Se eu ouvir mineiro falando bravo, você fica, olha, mãe, que Não. bonitinho. Não, e é raro você conhecer um mineiro antipático, falando É sério mesmo. difícil. É raro. Não, eu tenho uma história boa. Meu marido, né, ele é corintiano e eu sou atleticano, Atlético Mineiro. Então, só pra contar a logística, você falou do mineiro xingando, tem uma história muito boa que eu levei ele ano passado no Atlético e Cruzeiro. E o Corinthians até ganhou, mas enfim, ele ficou na torcida do Galo comigo, né? Aí vi um mineiro xingando, aí um mineiro pro Corinthians, meu, seu filho das unhas! Aí isso é um xingamento, meu marido falou, isso é um xingamento. Eu falei, amor, filho das unhas pro mineiro é o xingamento pior que tem. O que é filho das unhas? É tipo, pra não falar o filho, né, da mãe Ah, tá. feio lá. E fala filho das unhas, mas xingando seu Cara, filho das eu unhas. jogo online. Então é um palavrão que a gente pode falar. Eu que é jogo lindo. online e tem muito mineiro, né, jogando. E aí os caras falam assim, ó. Tô acreditando nisso não, ai. Que palhaçada isso aí. Aí sempre alguém vira e fala assim, ai, que fofo, ai, que bonito. Não dá pra ficar bravo, não dá pra Porque ficar o ai irritado. tem várias entonações, né? Mas ele é Nossa. sempre no inicial e no final, né? Mas ele pode ser tanto da raiva quanto da alegria ou da pergunta. É sempre bonitinho, é sempre bonitinho. Exato. Outra coisa que a gente sempre pergunta, o que você não virou quando cresceu? O que você queria ser quando crescer que você não virou?
Eu acho que eu não virei milionária, né? Eu acho que era o que eu queria ser quando eu crescesse. Tinha aquelas coisas meio inxalá quando era Não, criança? eu fui com você amor era- no esporte. Mas o milionário está no caminho. Você já começou os reality shows pra ganhar um e ganhar 1 milhão? Exatamente, é um- né? Só precisa ganhar um, entendeu? Isso que eu Não- falei, só Tem que faltou a fazer que- oportunidade, mas aí, né, a gente vai pro Aqui próximo. a gente recebeu várias vezes a Aritana. Se você quiser, depois a gente dá uma consultoria com a Aritana pra ir em todos os reality shows, como ela foi, né? A Aritana apareceu, o reality ela aparece dele também. Em algum momento ela vai aparecer. Grande Conquista deve ter a fase que vai entrar a Aritana. Aritana. Né? Aritana é o chefão. É impressionante. E é outra coisa que a gente pergunta sempre, qual foi teu primeiro crush famoso, assim? Primeiro amor, quando tua adolescência, Nossa, os hormônios, qual que foi... sou uma mulher casada. Não, mas não, era na época, tá tudo Muito, bem. né? Muito lá atrás. Olha, eu acho que não tem um crush famoso assim, não. Eu acho que eu sempre fui uma menina mais reservada e sempre meus crushes não eram muito do ramo artístico, não. Não tinha alguém Entendeu? que assim, que você fala, nossa, Aquelas esse, santinhas, né? esse jogador é bonitão. Não tinha um ou- jogador, um Não, fabundão da lógico que vida? tinha, né, A gente? banda. Tô fazendo de santo aqui, minhas amigas vão falar, nossa, é que, né, me converti, tô brincando. Tem várias pessoas que eram bonitas da época, né? Vários jogadores, mas nenhum que assim, né? Tinha o Giba, que era um galã da nossa época. Pô, o Giba até eu É. ia. O Desculpa, mas... Giovanni. Nossa, Então, o tinham Giovanni- homens muito, né, O bonitos. Giovanni, ele fez... Eu lembro do ponto final que ele fez a seleção, que foi um ace. Sim. No cantinho direito No aqui, ó. Mundial. No Mundial. Eu não esqueço 2000, disso. 2002. Que homem. Que homem. Meu Deus do céu, Foi. de verdade. Eu ficava úmido, né? Eu tô passando um pouco, né, eu acho. Tá. Mas não, é realmente, o Giovanni, ele mexe em lugares em mim que Eu achava o Giba, sempre paguei um pau pro Giba. Acho ele bonitão é mesmo. impressionante, cara. Os dois são muito bonitos, velho. São pessoas Bom, bonitas, Vamos né? ficar nessa, tá tudo bem, beleza. Até pra se preservar, né? Não, porque se continuar aqui eu também não sei onde eu vou, né? Até porque o chão vai ficar todo molhado por causa da gente. até onde eu vou aqui. Cara, você falou que a educação do vôlei te ajudou e te encaminhou. Sim. Quando que você começou a fazer esporte? Quando que isso começou a encaminhar na tua vida, assim? Olha, pra dar uma resumida, né? Porque a história é longa. Eu comecei no esporte em 93. Eu estudava numa escola e acabei trocando para uma escola ali na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, uma escola municipal, Pedro Guerra. E lá tinha uma equipe de vôlei que disputava o campeonato estudantil. Então, era uma equipe super famosa, respeitada, aquelas que todo mundo queria ser o time da escola. E eu, passando por essa escola, eu tinha um amigo, que é o Carlos Renan, que amava vôlei, que é meu amigo até hoje. E ele me convidou para assistir um treino lá da equipe do time dessa escola, que eu tinha que acabado de me abençoado. mudar. Você tem que agradecer esse homem diariamente, Eu agradeço né? todos Tem que os dias. agradecer esse homem diariamente. Tem gente que Diariamente. muda a nossa vida e a gente nem sabe. E o Brasil Exato. agradecer por ele. E o Brasil também, pelo amor de Deus. E aí eu fui assistir o time, fica meio clichê, mas foi o que realmente aconteceu. Quando eu entrei no ginásio de vôlei, eu comecei a me sentir, né, que a gente fala muito de inclusão hoje em dia, eu comecei a me achar normal ali, porque primeiro eu tinha 13 anos, né, quase 1,80 m, então você já é estranha na escola, né? Você já é quase desse tamanho desde Exato, os 13? exato. Eu só não cresci depois dos 13, eu cresci pouquinho, né? Então eu tinha 1,75 m ali, então você já não se sente incluída. Então quando eu cheguei num esporte que é de gente, a maioria alta, a primeira coisa eu falei, nossa, as meninas são do meu tamanho, olha, eu tô no meu espaço, me sinto. Você começa a se achar, né? Se incluindo a um grupo. Fala assim, olha, aqui eu arrebento isso. ou... Se me deixar aqui dá Não, bom. porque né, com 13 anos, aquelas meninas todas, né, gostosinha, bonitinha, né? Você quer ser igual, porque você chama atenção, você tá numa fase de descobrir o amor. E aí você com 1,75 m, só joelho, né? Só joelho. Ninguém quer pegar. Só joelho Então- é muito... Só tinha cabeça e joelho, só. Cabeça, Então vai lá. a cabeça ainda era pequena, perto do corpo. Então, é uma fase estranha. Então, foi legal conhecer o vôlei naquele momento. Aí as meninas de cabelo cheio de chuchuques, né? De presilhas, a joelheira. Então, portanto, que eu joguei muitos anos da minha vida com muita presilhinha. Tinha 30, 40 presilhinhas, cabelo rosa. Porque era um esporte esteticamente bonito, o voleibol, né? Então, comecei a me achar na inclusão daquilo ali. Aí cheguei lá, tinha 13 anos de idade, mas uma personalidade já, né, minha. Fui atrás do diretor da escola, que é o Gerson, que era o técnico da equipe de vôlei do Pedro Guerra. Cheguei perto dele e falei, eu quero entrar no seu time. O Gerson era diretor e técnico. Você acha que o Gerson matriculava alguém com menos Não. de 1,70 nesse time? Ele chegava e falava assim, você dá pra levantar, querida, por favor? Legal. Encosta naquela parede. Aí tinha tipo um sarrafo assim, na parede. O visco falava assim, tá Mas bom, você legal. tá falando isso, mas tem a Fabi, que era baixinha?
Porque hoje tem a líbero, né? Aquela que usa Isso. camisa diferente. Não, mas Quando eu comecei, não existia a líbero ainda, As baixinhas você pega no que você tem mesmo, entendeu? Agora pra montar o time titular, você começa a falar assim, deixa eu ver. Legal, gosto. Tá matriculada. Exato, mas aí ele não tinha mais vaga na equipe, então ele me deu um não ali, mas depois ele conta que aquela garota jovem chega perto dele e deixou ele pensativo sobre a oportunidade de abrir uma vaga no time. Acabou que no momento ali, uma das meninas daquela época, acho que foi a Sheila, engravidou, então teve que sair da equipe e nisso abriu uma vaga. E nessa uma vaga, ele fez um teste para 50, não sei, 40 ou 50 meninas da escola. E aí iam ter 2 vagas, porque ele abriu mais uma, entrou eu, acabei passando, nunca tinha jogado vôlei na minha vida. E essa Juliana, que não seguiu a carreira, até porque ela era baixinha, exatamente, mas era craque na época, né? Na escola a gente pode ser baixinho que tá tudo certo. Sim, né? Não, é aquele negócio. Meu time de basquete, eu era o mais alto, eu tinha 1,70. Então, assim, cara, os jogos terminavam 12-8. Era uma tristeza, entendeu? Pra acertar uma Era cesta. quase os 5 anões, né? Exato. Então, assim, ainda dava vôlei. Mas- Você viu umas meninas que pegavam bem na bola só, Sim. que conseguiam jogar pra Mas sendo você pequenininha. jogava bem basquete? Jogava bem. É. Era bom. Eu jogava bem vôlei. Era Ah. bom, Basquete cara. eu era horrível. Eu era bom, real. Basquete. Legal. Isso é bom. Isso não tinha muita mobilidade, isso é que Eu, você não eu, entende. eu era muito cuzão, porque eu sempre fui alto. E aí eu dava todos os bloqueios. Os bloqueios era eu que fazia. E aí a diretora brigava comigo lá, a professora de educação física, né? Quando era diretora, ela brigava comigo porque, tipo, eu comemorava olhando pro time meio oposto ao meu, né? Sim. E aí não pode fazer isso pela ética, né? Do Claro. vôlei e tudo mais. E eu, tipo, fazia. Tipo, ela não pode fazer isso, menino. Aí ela me advertia, me dava cartão. Sabe? Você era mais quente, né? Porque assim, é gostoso, né? Quando você faz bloqueio, é uma sensação Pra muito mim, o boa, bloqueio né? é o fundamento mais gostoso, assim, Como de não fazer mandar um ponto. chupa, né? Porque às vezes você segura ali, né? Você tá sozinho com o cara ou com a mina ali, tipo, né? Você ali na vida, né? Você dá um bloco assim, você fala, E você tá em muita desvantagem no bloqueio, né? Tá. A pessoa tá vindo mordendo e Exato. você tá tendo que subir, você não pode avançar um negócio ali em cima, Sim. que eu não sei É o muita nome. leitura, né? E a gente treina no dia a dia, você treina muito esses movimentos, né? Então Só que ele acontece muito pouco durante o jogo. Às vezes é uma vez ou 2, no máximo, E às no vezes jogo. define, né? E às vezes quase nunca você consegue pegar. De 10 você pega uma. Então dá uma, né, uma adrenalina, uma coisa mais gostosa. Tá, aí você entrou sem saber jogar vôlei. Não, aí eu entrei para esse teste, fiz o teste, tinha as características. Eu sou uma jogadora de vôlei, né? Todo mundo fala assim, própria, que é longa, alta, né? Tem esse corpo mais fino, que né, do basquete elas são mais fortes. Sim. Então eu nasci meio pronto, eu não sabia disso, porque na minha região, na minha cultura, a gente não tinha nenhum incentivo ao esporte, ainda mais no começo ali dos anos 90, que o Brasil estava em toda uma transformação, a gente não tinha nenhum incentivo, nenhum projeto Fato. social. Então, graças a Deus que na escola tinha, e nas escolas tinham muito, então era um campeonato legal. Então, para continuar, aí eu cheguei em casa, fiz o teste, cheguei em casa e falei, pai, eu passei no teste de vôlei, eu quero a joelheira. Joelheira é o que a gente usa no joelho. Aí meu pai falou, o que é isso, né, que essa menina quer? E na época tinha todo um modelo, enfim. Aí meu pai, fui lá pedir, falei, eu quero, eu vou. Ele viu, né, essa animação em mim, foi lá e comprou uma joelheira. Trouxe a joelheira errada, né, claro. Foi comprar mais barata. Trouxe a joelheira de patins, tá ligado? Ia O ser que eu vou muito fazer com engraçado. essa merda? Tá ligado? Ia ser maravilhoso. Ele nunca tinha visto, eu dei lá as características. E aí era uma azul, que era da moda na época, que eu não vou falar o nome do patrocínio. que nem Sim. existe. Apesar, nem existe mais, é Então, mas Realtex. mas todo mundo sabe Azul. qual que é. Você falar azul, vem na cabeça de todo mundo a Exato. joelheira. E aí ele foi e comprou uma branquinha, que não tinha espuminha, que era mais barata, enfim. Mas trouxe a joelheira pra mim, era branca, toda errada. Mas aí eu fiquei puta Branca na só no hora. primeiro dia, né? E Dali em aquela mais diante acabou, reta, é. sabe? Que hoje é o que a gente, né, usava, que a gente usa hoje em dia. E aí cheguei lá com o técnico, mostrei pra ele a joelheira e falei, tô pronta. Então, criou-se ali uma oportunidade, né? Uma garota de 13 anos que pede, depois chega já com a joelheira, se preparando ali, né? Que hoje eu sei dessas ferramentas que eu aprendi, como eu falo. E aí fui. Só que assim, foi muito meteórico. Em 3 meses, em 1 mês eu já era titular do time da escola. Em 3 meses eu era comentada em todas as escolas. Então, quando eu estava no 4º mês, veio o Mackenzie Sport Clube, que já era um time federado de Minas, né? Que descobriu várias jogadoras, como a Gabi, que é hoje da seleção, Sim. a Gabizinha, a Sheila, né? A nossa famosa e querida Sheila. Eu, Ana Paula das antigas. Então tem uma escola de voleibol no Mackenzie maravilhosa.
E aí eu fui convidada Só pra ir as pra lá. brutinhas, né? É. Só as brutinhas, porque é impressionante. Você tinha uma Exato, mãozada tinha. que é um negócio um pouquinho violento. É. E a Que Gabi... até a gente tá com respeito até um pouco mais do que o normal por causa Isso, É, disso. eu fui o respeito melhor até- saque da Olimpíada de 2000. Eu fui o melhor saque do mundo. Cara, Olha assim, só. porque Porque era a maior você, velocidade Sheila e Gabi, o também. que vocês têm em comum é que vocês são, né, mais magrinhas e É. tal. Só que vocês são muito porradeiras, as três, cara. É impressionante Eu acho que o caso da Gabizinha violência. aí é a coisa da velocidade. Além da explosão, a leve, né? Hoje eu não tô tão leve, né, gente? Mas eu era bem levinha. Mas é uma mãozada que, olha, bens a Deus, né? Exatamente. A velocidade junto com a força cria-se uma velocidade maior. Porque às vezes não é nem aquela coisa só da força, mas existe uma velocidade junto à bola que ajuda nós que somos menores e um pouco mais finos. Cara, é um negócio impressionante. Sempre gostei muito de assistir vôlei feminino porque eu acho mais bem jogado. Eu acho Porque mais... tem mais raiz, Eu, né? eu acho mais Negócio. bonito Mais de ver. dinâmica, mais jogo. Primeiro que assim, as líberos são um negócio absurdo hoje em dia, que é um negócio É que verdade. sai salvando tudo e tal. Eu acho um negócio mais bonito de ver jogar. É. O masculino você vê que tem muita coisa que é na brutalidade mesmo, Muito, né? muito. Tipo, É muito pequeno o espaço pra eles é o ali. Djokovic jogando tênis. A paulada aqui, meu amigo, ali, Não mas dá pra segurar. você não pega e tá tudo bem. O feminino é muito bem jogado, você vê que tipo, é muito mais pensado onde vai técnico. colocar, É. mesmo porradão. Então, cara, eu acho muito da hora, tem muita habilidade ali envolvida, né? pra É poder muito jogar. treino, né? Porque eu sempre falo que o esporte de alto rendimento, que a gente vê só o show na televisão. Mas a gente é treinado diariamente, 5 a 6 vezes na semana, 6 horas de treino, de repetição. Então, tudo aquilo ali, cada um na sua habilidade ou no seu skills, né? No seu talento, tem umas mais habilidosas, umas mais brutas. Mas é treinado e é repetição, 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 repetição. Então acaba se criando todo aquele show que a gente vê, que é igual uma dança, né? Porque todo mundo tem que fazer bem. Porque você não faz bem pra você, né? Você tem que fazer bem assim, porque eu tenho que dar o meu passe. Que vem outro saco. Eu tenho que passar bem, pensando que a levantadora vai facilitar pra ela fazer o jogo contra o bloqueio adversário e ainda acertar as bolas da rede com um bloqueio, igual a gente estava falando, um bloqueio simples. Então tudo é pensado. Aí a levantadora tem que pensar que ela precisa levantar a bola certa. Então é tipo uma dança mesmo que a gente treina muito até chegar ao ataque, que é, né, digamos, é o último fundamento, mas precisa de um levantamento perfeito. Então é todo mundo treinando para se ajudar, né? Então é um esporte legal também que a gente aprende isso. Você tem que fazer tudo bem. Não adianta o dia que eu tô de bico ou de TPM, Sim. querer jogar uma manchete para cima e falar, né? Foda-se. Exato. Se virem aí vocês. Que se lasque. Porque vai vir a bola pra mim. Aí eu vou ter que me resolver, porque meu patrocinador vai me cobrar, porque ele me paga pra fazer isso aqui. Então, tem que sempre muito treino envolvido, muitas lesões, muita superação, pra ver todo esse show na televisão. Então, quando a gente erra lá, eu falo pro povo, calma, xinga menos, porque a gente errou justamente por causa de falta de lucidez, porque a gente treina isso todo dia. Tá, e aí o Mackenzie veio atrás de você, então. Daí. Isso, aí veio o Mackenzie, aí fui pro Mackenzie, aí meu mundo já foi mudando, né? Eu saí de uma zona rural pequenininha em construção em BH de gente simples, né? Que trabalhava para construir a cidade, e fui pra Zona Sul, que lá seria o grupinho ali da nossa, né? Classe média alta. Elite. Então pra mim no começo foi meio assustador chegar ali, ver as menininhas imagino. todos, o pai buscando de carro, porque aí você não pensa no esporte, aí você começa a ver A que é vida interessante fora. demais. É por isso que eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de ter esse compartilhamento, sabe? Começa a ver a vida não fora, você- né? A Exato. vida. Porque eu imagino que quando você viu que você gostava daquilo, você começou a jogar vôlei Exato. igual uma desesperada, né? Exato. E tinha todo eu chegava lá, as meninas depilavam a perna, eu descoloria a perna com, né, porque amarelo lá. Eu falei, tá estranho isso, né? Só eu tô com pelo na perna amarelo. Não que eu tenho nada contra isso. Caralho. Mas aí você vai louco aprendendo, isso, as meninas muito louco. depilavam. Eu falava, nossa, que legal, porque hoje em dia a internet ainda mostra mais. Antigamente não tinha internet. Então eu fui aprendendo as coisas na vida. Aí tinha que ir, no começo ali eu pegava 2 ônibus, faltava bastante, porque era longe, eu não tava afim de ir, eu tinha 14 anos nessa época, mas muito talentosa. Então minha família nesse momento e a minha técnica, que aí já foi minha técnica do Mackenzie, a Regina Carvalho, veio atrás de mim, encheu minha cabeça de sonhos. Foi um coach que hoje em dia existe, né, dessa forma, falando que eu chegaria à Olimpíada, que eu tinha muito talento, que eu podia ajudar a família. E aquilo ali foi se transformando e foi bem meteórico. Aí fiquei mais 2 anos no Mackenzie. Fui jogar e fui convocada para a seleção brasileira infanto-juvenil
um ano depois que eu entrei no Mackenzie. Isso eu acho muito louco, cara. É. É assim, os caras vão em campeonato pra ver, pra convocar, ou os técnicos se falam? É porque, assim, olha, como tava transformando no final dos anos ali 2000 em profissional, né, mais no voleibol, é talento, né? Então você vê uma coisa muito diferenciada, né? Você vê um jogador que você fala, nossa, tipo, eu atacava, eu fazia isso muitas vezes de propósito, porque eu saltava muito, eu acertava a cabeça da levantadora do outro lado, no aquecimento de rede, sabe? Fazia umas coisas maldosas, assim. Mas que do Você momento... conseguia, tipo, atacar pra baixo, quase, Isso, assim. eu saltava muito, era uma pulga. Caralho. Então era o talento, Uma pulga é muito e bom. aí... É uma pulga. É uma belíssima referência, muito bom. Só era bem magrinha, imagina, eu pesava 20 quilos a menos que hoje. Então, eu tinha músculo, né? Mas era magrinha. E aí as pessoas vão ouvindo falar de você. Então, eu fui convocada pelo meu talento, aí um olheiro, com certeza... Alguém deve vai ter- lá pra olhar. É, pra ver se é isso mesmo. E convoca todas as meninas pra seleção. E era um ano acima do meu, né? Eram as meninas de 79, que, enfim, aí eu fui pra essa seleção. Jogamos a final contra a Argentina, perdemos, né? Então, temos esse trauma. Acho que tinha muitos anos que não se perdia. E eu ganhei a melhor atacante do Sul-Americano aos 16, não, aos 15 para 16 ali. Então, ouviam-se falar muito de mim. Aí o Bernardinho, que hoje é, né, nosso glorioso aí, nosso meu querido amigo também, né, em particular, e o Bernardo, ouviu falar dessa garota, que eu fui pro Mundial Infanto-Juvenil e ganhei todos os prêmios individuais, né? Porque nessa fase você nem quer ganhar, porque você fala, eu quero dividir com a minha amiga, né? Ficava até com vergonha. Falava, mas melhor jogadora, Érica Chato, Coimbra. né? Chato. É, maior pontuador, né? Hoje eu queria, né? Mas na época você fica, Não, meu, você- pra minha amiguinha, você não vai dar nada. Você chega no vestiário, você não pode nem sorrir, né? Exato. Vocês acabaram de perder, você ganhou tudo individual, e você fala É. assim, pô, gente, que chato, né? Por dentro pensando assim, Hoje caralho, daria um meme estourei, bom. estourei. Um meme bom e eu comecei a ver, porque aí você começa a ter que se, né, comecei a ir pra primeira viagem internacional, fui pro Uruguai. Aí você começa a transformar a sua mente, ali você começa a ver outro mundo também, já que os meus pais estavam atrás de mim sempre, mas eles não tinham cultura, estudo ou vivência também pra segurar. Então, eu fui amadurecendo e o Bernardinho ouviu falar de mim e foi atrás de mim até Belo Horizonte, conversou com meus pais. Então você foi pra seleção principal novinha, novinha de Isso. tudo? Com que, Com 16 para 17, ele tava montando um time profissional em Curitiba, que chamava Rexona na época, que com a Fernanda Venturini, vários nomes já famosos. E ele veio atrás de mim, porque ele queria uma jovem na equipe dele. Aí ele foi até Belo Horizonte, chegou no Mackenzie, conversou com meus pais e eu junto numa salinha. Meus pais não queriam que eu saísse de Belo Horizonte, eles estavam meio ali receosos, não era um futebol, não era um esporte que você ia ficar milionário. Era um esporte em construção, mas não era, né? Meus pais falavam, ela precisa estudar, e eu não gostava de estudar, né? Então, tinha todo esse ponderamento ali também. Justo, tamo junto. É. E aí o Bernardo naquela sala, meus pais falando, e eu com a mesma personalidade. Eu falei, se vocês não me deixarem ir pra Curitiba no time, eu vou fugir de casa. Aí o Bernardo adorou ouvir isso, né? Porque todo grande treinador é tipo filme, né? Porque você assiste esses filmes... A minha vida é mais ou menos um filme Ele mesmo. gosta pouco de gente geniosa É. também, né? Porque você vê que ele curte, né, cara? É impressionante. Exato. Até E porque ele não pega, é né? genioso, né? Não, né? Tranquilo. Você pega todos os times que ele foi campeão pra cacete, cara, tipo, ele era daquele jeito dele, Sim. e ele tinha, tipo, 10 em volta dele que era igual ele, né? Tipo, então assim, era muito louco. Sempre foi muito Exato. legal ver ele com os caras e com as minas, que, tipo, é muito genioso todo mundo e batendo de frente, isso Exato. aqui é muito legal. É porque fora se respeita muito, né? Então aí ele foi conversar, eu falei, pais, vocês vão deixar. Mas naquele momento, né? Porque quando eu cheguei no aeroporto pra ir, quando eu fui mesmo, eu chorei igual uma criança. Falei, ai, não quero ir com minha mini aqui do lado. E meu pai, agora você vai. Nem você chega lá e volta. Mas você me fez passar vergonha na frente dele. Enfim, então, foi toda essa história que foi lindo, né? No momento foi difícil. E eu fui morar na casa do Bernardinho, porque meus pais queriam o mínimo de segurança, até eu me entender na cidade, né? Porque eu estaria saindo de casa. Aí morei um tempo na casa dele com a Da Fernanda, hora. até ele achar um espaço que ia morar eu, mais duas outras que eram acima de mim, mas também eram juvenis assim no final. Eu ainda era infanto, né? Juvenil. Enfim, aí fui morar na casa dele, dei muito trabalho, né? Porque naquela época a gente era muito jovem. Não, normal, né? Você tava numa idade triste, né? triste. Uma idade que
Ele pegou uma responsa, né, gigantesca. Não, né? porque fala assim, não, ela pulava muito. Isso pra Não. pular um muro, uma tranquilidade. Eu morava no pra fugir de uma apartamento. casa, uma tranquilidade, entendeu? Isso é um perigo. Porque ele tirava ela do jogo e falava assim, tá fora agora, você foi substituída. Ela falou assim, mas em casa você não vai me tirar. Quero ver, né? Exato. E aí fui pra lá, pro time dele, aí morei na casa dele 3 meses, enfim. Naquela época, vou contar uma boa. A gente jovem, não existia essas coisas, não existia internet em 97, né, gente? 1997. Então não existia esses contatinhos de você ter, né, o aplicativo, você vai lá e faz, mas lá em Belo Horizonte, ó, lá em Curitiba, no Brasil, né, tinha um negócio que você ligava que chamava 145. Você discava 145, Isso que é amizade? cruzava a linha, e aí você ficava lá conversando com as pessoas, né? Acho que os jovens nunca ouviram falar disso. Caralho. Não, nunca. Lembra? E aí eles iam viajar no final de semana, eu não tinha nada pra fazer naquela casa, né? Lá na casa do Bernardinho, eu não podia sair de dentro de casa, eu respeitava. Mas eu falava, vou ligar pro 145. Aí ligava lá, só que eu não sabia que pagava, né? Ah, que Eu era jovem. ótimo. Aí dei uma conta, né? Final do mês. Imagina a vergonha. Né? O Bernardinho chegando pra você e falando, olha essa conta aqui do Não, olha essa conta, ele Que pega, você ele fez? desenrola. Rau, a conta é 3 metros, porque vinha Mas- chamada por chamada. Mas era só uma vez, não? Você fez o mês Várias todo? vezes, porque você era mais inocente, porque cruzava a linha de alguém do país, aí você ficava conversando, qual é o seu nome? Né? A gente não tinha tanto, hoje a internet te leva em lugares, né, longe. Sim. Naquela época não tinha como, a gente nem se encontrava, não era 4-5 era mais pra cruzar a linha, ficar conversando Trocar e uma pagando os minutos. Eu tô contando porque era E divertido. pagando a preço de ouro. É. Esses meninos. Você fala com a pessoa de Roraima. Você chegou a passar alguma coisa dessa? Eu passei com o Disque Chaves. Cara, Chaves, qual que é? É, tipo, era tipo isso, só que era só pra você ficar ouvindo historinha do Chaves. E aí eu liguei Ah, também, não sabia que era pago. teve. É, eu também não sabia. Quando E vi a aí conta, eu também, fiquei com vergonha. também foi a mesma coisa. Quando veio a conta, mano, eu Ó. apanhei legal. A conta em casa estourou quando tinha aquele negócio do Hugo, que era um joguinho que Eu você lembro. jogava no telefone, Sim. que o bonequinho ia pra direita e pra esquerda, que você tinha coisa. Só de você ligar pra cadastrar e ficar esperando na linha, cobrava. Ninguém avisava isso na ligação. Verdade. Era, né, aquela... Então ali eu já fui ficando pobre, e na época que teve o Disque Amizade também, que aparecia toda hora, Sim, aí uma vez eu liguei e não foi legal, assim, realmente minha mãe não gostou, não. sim, lógico que não, nem ele, A né? sorte que o Bernardinho não podia te bater, né? Menos Não, mal. mas eu tomei aquele esporro que todo mundo conhece. Mas foi ótimo, porque, né? Bom que já é preparo. Você chegou no time com ele, você já nem sentia mais. Não, hoje eu falei, gente, eu sou cria dele, né? Então, às vezes, tento ser menos sargento, né? Porque às vezes eu olho e falo, ó, tô mandando tipo sargento, né? Então, mas é uma escola maravilhosa, né? Que eu já agradeço a Deus. Enfim, aí depois morei um tempo lá, depois fui morar sozinha, mas ainda joguei com ele mais 5 anos, clube de seleção, então eu fui criada, assim, tenho, né? Características e ferramentas muito parecidas. Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Você chegou lá com idade de infanto juvenil, Cheguei aos Mas você 17 e tava saí jogando- com 21. mas tava jogando no time Adulto, adulto profissional, mesmo. sim. E era titular. Caralho. E Então ele foi- ele foi foi- uma melhor sacadora e a revelação daquele ano ali. Ele no foi campeonato. buscar então e falou assim: não, vem cá que eu tô precisando de você pra completar o time aqui. E foi o que ele falou no Mackenzie que eu não contei, né? E aí o Bernardinho tava lá falando, ele falou, eu vou levar ela pra completar o time. Eu falei, pra completar time eu não vou pra jogar. Eu já tinha toda uma marrenta, era marrenta, mas tinha uma personalidade ali. Falei, eu vou pra jogar. E fui e joguei, então tinha Ele esse... só não falou que era pra completar o time titular dele, né? É isso. Eu falei, não, eu vou pra jogar, não quero... Mas, enfim. Então, tive essa escola dele. E ali, quando eu cheguei no Rexona, aí foi treinada pelo melhor. Com certeza eu fui nos lugares mais longe, mais rápido, né? Então, eu fui na Olimpíada de Sydney. Muito jovem, né? Era titular também. E tinha 19 para 20 anos. Uma jogadora Caraca, importante. Então, foi uma carreira meteórica, assim. Em Mas pouco com tempo, né? grandes mestres e todas as dificuldades que existem na vida, mas graças a Deus curtas. Então, foi tudo passando até eu ir pra seleção, enfim. E aí fiquei até... Quando o Bernardinho está brigando, está gritando, dá vontade de dar uma chorada. Já teve, tipo... Porque tem dia que ele tá puto num grau que ele fica... Você fica, tipo... Dá vontade de responder também, né? Dá vontade de mandar... Qual que é a sensação? Vocês tinham, tipo... Não dava pra vocês terem um grupo de WhatsApp. Ou se fosse hoje em dia, vocês teriam um grupo pra falar mal dele. Com certeza. Mas dava vontade de xingar de volta? Tinha dia que vocês estavam meio azeda também com ele? Como é que era esse... Porque ele é um cara... Assim, ele é Ele do é um mesmo cara de jeito sempre, excelência, né? né? E ele não... Sim. Ele não guarda. Ele É. solta pra cima mesmo, tá nem aí.
É verdade, a gente tem o grupo, né? Ele é um cara muito respeitado e muito amado por todas, porque ele sabia separar o que todo mundo vê também no show da televisão, às vezes ele tá ali muito quente, mas por fora dali ele é uma moça, ele trata a gente tipo um gentleman, com todo cuidado, sabe? Né? Sabia lidar com as mulheres, sempre muito elegante, então ele era muito bravo dentro daquilo que ele cobrava na excelência do esporte, porque ele é assim, né? Mas às vezes com certeza dava vontade de respondê-lo, e já respondia, né? Já respondi ele várias vezes, tomei de volta. Então você vai se educando. E o pior, que tomava em casa e tomava na quadra. Tomava na quadra, vai voltando pra casa e tomando, né? Você era a única que não podia responder. Você fala assim, não, eu vou ouvir até amanhã de manhã, deixa quieto. No tempo que eu morei com ele, sim, lá. Deixa quieto. Mas isso é muito interessante, porque ele sabe mover cada jogadora. Tem jogadora, por exemplo, na época da Virna, ele sabia que ele tinha que gritar com ela, estimar ela pra ela dar uma choradinha, que aí ela crescia pro jogo. Eu tinha outras características, eu não gostava muito que gritasse comigo. Gostava mais... Soriana, né? Então meu tete vai bom. Que aí você ficava puta e você muito brava, você perdia aí, a minha lucidez. A qualidade do negócio ali. Então ele entendia. O legal de trabalhar, né, com grandes, né, mentes, assim, é que ele entendia que cada uma precisava de uma coisa e ele usava essas pimentas da forma de característica de cada uma. E ele colocava todas capitã, né? Então ele tem essa característica. Às vezes ele falava, são 12 jogadores, você precisa escolher uma capitã. Tem gente, né? Tem um grupo que às vezes gira ego. Porque todo mundo quer ser o capitão do time, nananana. Então, quando ele me colocou aos 19 anos de capitã do time dele, profissional, eu fiquei, nossa, que medo, né? Porque na época você não tem experiência. Mas depois, que estava na seleção, ele mostrava que a capitã que era escolhida era só para falar com o árbitro, porque ela talvez tivesse mais calma para falar, mas que todas são capitãs. Aí ele dava uma missão. Eu gostei muito do mais calma pra falar. Mais calma pra falar, porque tem umas que já chega querendo dar porrada no árbitro, né? Aquelas... E aí a mais calma é a Ariana, né? Já viu como é que é o time, né? Mas na época não era eu, né? Era Fofão. Então Fofão tinha toda uma calmaria. Tem, né? A Fofão, ela fala no mesmo tom. A Fofão é do Lausanne, é da minha quebrada. Ela levou a medalha que vocês ganharam, a dela ela levou na minha escola pra mostrar a medalha pra gente. Ai, que demais. Eu não esqueço até hoje desse dia, cara. Que massa. Galera, tipo, ficou enlouquecida. Falando dela, hoje ela é a primeira treinadora mulher, né? Porque a gente não tem mulheres como técnicas no esporte, no vôlei profissional. Então hoje ela é a primeira da história aí, mulher, né? Mulher preta. E uma medalhista olímpica, olha que bacana. Animal, aí abrindo portas lindas, merecidíssimo. Tá abrindo portas pra nós. Demais, cara. Não, mas representa. Cara, quem jogou com você na seleção que ganhou... Vocês ganharam ouro, foi... Sidney. Sidney ou foi o Winnipeg? Foi assim, ó. O ouro veio em Pequim. A gente ganhou bronze em Sidney, que aí ali foi... Tinha eu, né, que era jovenzinha, tinha a Leila, que da época a Leila com cabelinho curtinho, que era a musa do Brasil... Que era, né, hoje é nossa senadora. Que era outra também, que era deste tamanho, que era uma violência, que era um negócio... Assim... hoje ela é nossa senadora, né? Cara, lá em Brasília, trabalha lá com a política. Você vai ver nos nomes, você vai ver que todas eram muito brutas. É. Sem exceção, todas eram muito brutas. Eu ficava vendo, cara, é umas pauladas, mas quem mais? Aí naquele ano ali, né, que veio depois daquela briga com Cuba, que foi em 96, aí eu entrei... Como eu amava isso, como eu amava isso. Aí eu não gostava muito que... Aí depois, quando eu entrei, eu gostava que a gente ganhava também, né? Antes perdia muito. Então, naquele ano ali que eu entrei, a Ana Moser se aposentou antes, então eu entrei no lugar dela ali, né? Foi uma troca ali. Aí tinha a Fernanda Venturini, mas no Sidney ela não tava, ela foi já pra Atenas, a Fernanda. Tinha a Virna, tinha a Valeuska, que hoje também é campeã olímpica também, aí a Valeuska que tá, né? Uma carreira, tinha a Elisângela, Janina... fica velha, a gente não vai lembrar de tudo. Kátia, Kelly. Tinha uma galera aí que fez essa história, né? Porque essa equipe de Sidney foi pra Sidney pra ficar entre os 5, né? As 5, 8 melhores. E a gente acabou conseguindo trazer o bronze. Então foi uma representatividade, assim, de abrir portas pro esporte bem legal feminino. Com essa equipe, com esses todos nomes, né? Depois pra Atenas, que a gente fez aquele, né, terrível jogo contra a Rússia, que a gente perdeu de 24-19. Então foi um jogo bem, né, doído, traumático, assim, para essa geração, que trouxe o ouro em 2008, né, em Pequim, que veio o primeiro ouro feminino olímpico, né. Então aí depois ganharam também em Londres.
Mas aí já tinha trocado, já vi uma outra geração, que é toda uma geração, que é mais ou menos a minha, porque eu entrei muito jovem. Mas todo mundo, assim, eu, Paula Pequena, aquela da faixinha, Sim. a Sheila, a Jaqueline, né? Que hoje que é a nossa influência que bomba aí na internet. A Jaqueline é respeitoso e é elogioso, mas ela é muito trouxa. A Jaqueline é muito trouxona, é muito engraçado, velho. Ela faz cada... E bom que o marido dela topa aquelas... Então, cara, Eu juro, adoro também, eu tem sempre coisa tô lá que ele participando. Tem coisa que ele tá com a cara assim, tipo assim, ai Deus, tá ligado? Ô, meu pai, é maravilhoso, é maravilhoso. Então eu peguei toda essa construção, sabe? Então eu peguei várias gerações. Quantos anos no total você ficou? Eu fiquei na seleção 10, mas aí eu joguei vôlei ainda, porque depois eu não fui mais convocado na seleção, enfim. Mas eu continuei jogando profissional até 2019. Eu ainda joguei depois que eu parei mais 11 anos profissional. Caraca. Mas aí saí da seleção, fui jogar no Galatasaray em Istambul, na Turquia. Aí depois fui para Azerbaijão. Depois da Azerbaijão fui para Polônia, joguei em Gdansk, que hoje é um dos grandes campeonatos no mundo também. Você ganhou um Grand Prix, né? Ganhei o Grand Prix também com a seleção em 2004. Ali a gente ganhou contra Cuba também. Então foi um jogaço legal ali. Eu gosto muito dos nomes de campeonato de vôlei. Grand Grand Prix Prix. é um puta nome da hora, velho. É. É um puta Agora nome da chama hora. VNL, né? Mudou. Porra, Grand Prix era muito É bom, muito bom. cara. É parecido com o do Corrida, não é? É Grand Prix o da corrida? É, porque, mesma tipo, Grand coisa. Prix tipo, é grande prêmio. Só que Exato. tipo, o nome Grand Prix, eu lembro E passava dos muito de narradores da madrugada, né? Globo falando. Então, eu assistia. Minha mãe odiava, minha mãe tinha um ódio, porque eu ficava assistindo. Era De madrugada, porque jogo jogava de na vôlei China, de madrugada no que eu Japão. amava. E de manhã eu queria ver jogo japonês. Enfim, uma pessoa não muito comum, né? Mas eu adorava, cara. Eu assistia muito, muito mesmo, assim. Demorou pra sair da virgindade, né, Marcão? Dá muito, né? Claramente não tinha outras atividades, né? Caraca, então assim, você pegou muitas gerações diferentes. Fui trocando, até saí muito jovem da seleção, né? Aos 28 ali, mas por causa também de outras escolhas, enfim. Mas aí foi legal também, porque eu alonguei minha carreira, né? Que às vezes a seleção é muitos jogos, muito treinos, e acaba tendo muita lesão, né? Uma dúvida minha, como é que... Porque assim, a seleção de vôlei, principalmente, de basquete, não. Mas a de vôlei, as duas, fica muito tempo do ano junto o grupo da seleção, né? Como é que funciona? Porque a gente vê a seleção de futebol e dá um ódio, porque os caras ficam 2 semanas juntos e tem que jogar bem junto. Não vai jogar. Sim. E vocês ficavam muito tempo juntas, treinando juntas. E aí você via a seleção jogando, era um negócio... É que assim, olha, eu sempre falo, são 2 esportes diferentes, né? O futebol, que eu amo também, né? Quase todo mundo que você bota pra chutar uma bola, chuta a bola, dá um driblezinho. Ele é mais fácil. O voleibol, a técnica dele é muito difícil. Então você vê, vai tentar jogar vôlei, atacar uma bola e acertar ela bonitinho. É a menor condição. Normalmente a pessoa cai, é um jogo que você precisa treiná-lo pra criar, é uma dança. Se você não fizer ela não treinar, você não consegue fazê-la, entendeu? Então, é um jogo difícil, entendeu? Precisa de um entrosamento ferrado, né? Então, a gente treina justamente para essa dança. Então, pro meu parceiro, que é aquilo que eu comentei atrás, que é para você saber a velocidade do passe, que além de você colocar, né, que eu era uma passadora, né, era uma função... Você era uma das 3 que ficava atrás ali pra aquela que segurar tá o BO. fazendo tudo, né, o BO. E que o passe, quando o saque vem, às vezes tá até em 2. Às vezes é só a líbero e mais você. uma. Só Você que era aí- essa e você era a que também cortava vindo de trás igual uma doida. Também. Que é pra pessoa que nossa audiência é A e B, Sim. é analfabeto e burro. Então Eu você tem que sou explicar. aquela profissão que eu era da posição que é o que faz tudo, né? É o que se ferra mesmo, entendeu? Faz tudo, estourou, o jogo tá bom, Você entra- fácil, você nunca aparece. Mas quando o jogo tá bom, você aparece no céu ou Que no é isso, inferno. aí estourava em você. Mas é sempre o céu ou o Você, inferno, tipo, você né? entra no saque, geralmente. A tua posição, você entra sacando? Não, às vezes sim, porque é sempre uma diagonal, né? Tipo a Jaqueline e eu éramos uma diagonal, porque são 2 atacantes ponteira, passadora. E no passe, que é aquele movimento quando você passa o saque, aquilo ali também além de você passar, você tem uma central, que é as grandonas que jogam normalmente no meio, que é a Thaís, a Carol Gataz, né? As jogadoras Fabi, atuais, só as Fabi, só as grandes ali. Só que o passe também é treinado, porque assim, a Carol Gataz gosta de um passe mais veloz, que acompanha a perna. A outra, a Fabi, gosta de um passe um pouquinho mais redondinho para dar tempo dela fazer a passada dela e pegar a bola bem alto, usar toda a envergadura dela. E a Carol da Caralho, velocidade. Ainda tem essa ainda, Então né? você tem muitas vezes ter toda essa lucidez, porque você precisa pensar no companheirinho, né? Eu participei um pouco do reality que depois a gente fala, mas eu falava, gente, eu nunca vi uma coisa, pra mim,
Eu sempre tive que pensar na minha coleguinha o melhor pra ela. Não existe eu pensar o pior. Então, do jogo da minha vida, a parte foi sempre entender que você compartilha, torcendo, mesmo pra aquela que você não gosta tanto, nem amiga, você tem que ser sua melhor amiga em quadra. Então, a gente aprende isso justamente com vôlei, porque é um esporte igual tênis, enfim, diferente do futebol, que às vezes, do Super Bowl lá, que um jogador, você escuta falar do atacante, do outro. O meu esporte, ele é mais conjunto mesmo. Tem uma que faz mais ponto, Sim. mas depende muito. A outra nunca vai ferrar a outra. Você é treinado a defender a sua amiga e a sua inimiga É que a também. maior parte dos esportes são 2 timings, né? Tipo, você faz uma coisa, o outro faz, Exato. funciona. O de vocês são muitas coisas acontecendo. Tipo, Exato. você pensar que no ataque tem alguém defendendo. Não, a levantadora Tem, tem, tipo- 6 atacantes. Cada uma é uma velocidade de bola e cada uma é uma altura. Dá na mão da levantadora, então Ela já tem que sair lembrar certo. E ela tem Ela que tem pensar. que saber. Aí ela tem que falar assim, tá, legal. Isso, tipo, em meio segundo. É. Legal. Microsegundos. Exato. Fulana hoje não tá muito bem, já errou Exato. 5 seguidas. Fulana já desceu-lhe o braço ali, acertou legal, mas eu acho que não vai dar tempo dela chegar. Fulana está passando por cima de mim agora aqui, parece que vai. Tá parecendo uma carreta. Então, assim, É na tudo hora isso. tomar decisão. E isso é treinado também, né? Elas têm esse treino também de velocidade, às vezes o técnico fica com as plaquinhas atrás para elas falarem o número. Então tem todo um treino para funcionar. Tem códigos também entre vocês? Tem, com a levantadora, principalmente, aqueles dedinhos atrás que todo mundo vê, sabe? Uhum. Sim, sim. Mas tem um Aquelas significado. obrigações. Tem um significado. Esse aqui eu sei qual que é. Os outros, qual que é? Esse é desmico, esse é real. O que quer dizer isso? Desmico. É uma bola aonde a posição de oposta aqui, quem tiver na oposta, troca com a central. A central vem pra cá e a menina bate a bola. A no central meio, bate tá? cruzada, aquela Bate que ela por sai. trás e a outra Puta, vem isso por é aqui. bonito, Então, hein? Isso é então bonito. você dá uma trocada quando o passe é perfeito, porque você deixa um bloqueio contra um. Então, mais chance de É fazer quase ponto. uma Libras do vôlei, né? E- Porque são várias. Na verdade, a Libra é quem passa, né? Mas aquela camisa é diferente. Não, a Libra, eu falei Libras do Libra. do Libra, vôlei. sim, entendi, desculpa. Entendi, De Libra, fazer tá o- vendo? Tô muito Não, no é- vôlei. é isso, muito- é tipo... É enfim. muito legal, cara. Assim, de verdade, eu gosto muito de vôlei. Assim, eu ficaria falando só de vôlei. Eu fiquei numa dúvida. Tem como muito treino. Como é que era a questão? Você falou muito da exigência da seleção, né? De vocês treinarem muito. E o vôlei, obviamente, tinha muito mais forte isso do que o futebol, comparando, né? Como que era separar e ter a vida pessoal? Tinha tempo pra vida pessoal ou era quase uma vida 100% dedicada ao vôlei? Olha, era quase 100% dedicado ao vôlei, sim, né? Porque se treinava muito, era um momento de construção, né? Hoje estamos muito patamar melhor. A gente vê salários aí, né? Que na nossa época nem se sonhava, mas vem todo numa construção ali. Então, esqueci até a sua pergunta. que eu- Da vida pessoal, se da você vida conseguia. pessoal. Então a gente treinava 8 horas no começo por dia. E alguns dias, depois dos anos 2000, que o voleibol mudou, porque era muito tempo o jogo. Antes tinha vantagem, lembra? Para fazer um ponto, demorava era 2 pra pontos, cacete. ficava chato. Então, para ganhar dinâmica na TV veio, né, o sistema de ponto a ponto, para ter essa velocidade. Então, o treino também mudou, porque antes você treinava para jogar 4 horas. Agora você treina para jogar 2 horas e 10. Então, diminuiu muito. Só que Então- ao mesmo tempo o jogo é mais pegado, né? Só que ao mesmo tempo você treina 6 horas por dia, né? Então você treina de manhã 3, né? Chega em casa, bate aquele, né, rango, dorme a tarde inteira, vida boa, né? E depois treina de tarde de novo. Só que é pesado. Então com isso tem muitas lesões e acaba com a sua vida pessoal. Você tá na fisioterapia depois do treino, você tem que descansar, você tem que se alimentar. E pra mulher é sempre pior, né? Tem a Jaqueline, né, que tem o caso dela com a história do Murilo, porque os dois jogaram na seleção, então eles tinham um mundo ali parecido, mas para a maioria sempre foi muito difícil, principalmente para as mulheres. Porque era difícil o cara que é casado com você também, que você quer jogar na Itália. O cara tem que deixar o trabalho. Culturalmente, o homem tem mais preconceito com isso. Então, as relações acabavam por distância. Ou, às vezes, algumas era casada, mas era mais chifruda da vida. E, assim, quando chegava a conviver junto, eram 2 estranhos e nunca dava certo. Justamente porque passava casado 10 anos e, quando ia se encontrar, não se conheciam, né? Enfim, até falei, chifrudo não pode. Não, pode muito. Porque às Se vezes tem gente acontece, no Brasil que acontece, é gente chifruda. Não, mas era até Exatamente. merecido. Todo Você mundo não dá, foi ou você é deixa ou a vai pessoa ser. sozinha, não tem assistência. Uma hora você tá 2 meses na China, uma hora você tá 6 meses jogando Não na tem Europa. como. Então, Relacionamento à distância é bom pros 4. É, exato. É bom pros 4. Porque não tem a menor condição. Então era difícil, você esquecia um pouco a vida. Você tinha, Sim. a maioria, né? Tinha uma outra, né? Tem casais que deram certo, mas
que faziam pelo menos o mesmo ramo, para um entender. Porque é difícil quando você era casada, né, com a pessoa que não entendia muito o seu mundo e você passa muito tempo longe. Então, esse lado também foi deixado. O lado do filho, a maioria que engravida não é programado, é sem querer que acontece. Então, também vem de um tempo onde a mulher, né, que engravidava tinha o preconceito também, às vezes nem assistência do patrocinador. Hoje isso mudou, graças a Deus. Pelo menos na nossa área, bastante, não todas as equipes, mas é sempre aquela história. Engravidava, queria tirar metade do salário, então, ou muitos nem ajudavam. Então, essa história vem já de tudo isso. Então, a pessoa acabava se abdicando, outras deixam para mais tarde, para ter filho. Existia muito machismo. Ainda existe, né? Sim. Vê a Superliga de vôlei e vê quantas técnicas mulheres têm na feminina. Na masculina. Não tem nenhuma. Estranho, né? É muito ruim. Muito. Então fica meio comunismo, assim, no voleibol, que é sempre os mesmos treinadores, dificilmente você vê uma coisa nova. Tem coisas que ainda precisa mudar culturalmente, né? E as mulheres também terem mais interesse. Tá começando a avançar um pouco nesse Então, sentido. já ter uma treinadora na Fofão, seleção né? feminina é fofão, mas é uma na seleção, né, de base. A gente não sabe quantas equipes contando tudo, que talvez seja 30, 40, com todo o voleibol profissional, não sei te dizer, não tem uma mulher, então ainda acho que nem começou, tem né? muito Porque caminho ainda. ela é a primeira que abre uma porta, claro, é uma janela maravilhosa. E tem algumas treinadoras de equipes da B ou outra, mas normalmente o mercado é difícil para as mulheres entrar. Você tem vontade de ser treinadora, se tivesse esse convite? Olha, hoje eu não tenho esses planos assim de ser treinadora, principalmente do profissional, mas eu gosto muito dos pequenininhos, eu gosto muito da base, né? Mas eu tenho, né, alguns projetos, clínicas de voleibol que eu faço aqui pelo Brasil. É legal essa coisa de compartilhar com eles a experiência, mas ainda eu prefiro um pouco assim dos pequenos, eu gosto mais do lado, sabe, de administrar ali de fora. Claro. E administrar o projeto. Mas quem sabe no futuro, né? Hoje eu estou conhecendo toda essa área nova, que é o mundo pós-voleibol, né? Que a gente não está muito preparado para, né, para aposentar. Quando se aposenta, é um mundo todo novo que ninguém te preparou para ele. Mas ser técnica nunca foi o sonho. Mas montar uma equipe profissional é um sonho. E ser gestora ali por trás e ajudar com a minha experiência sempre com essa troca, né? Convivendo ali com as pessoas. Mas ainda, talvez, pelo mundo tão machista, nós não viemos com essa mente tão aberta de ser treinador e dividir, né, todos os nossos skills aí, porque foram 25 anos profissional, né? Então, Talvez tem muita por ver coisa. pouca gente lá, você Isso também você não tem. tenha vontade. Você nunca teve vontade, mas se tivesse mais gente... É que às vezes a gente fala, é legal você ter uma luta, começar uma luta, mas aí a gente que vem dessa criação, você fala, nossa, eu vou treinar, vou fazer, né, vou estudar ali 4 anos, vou ficar lá me dedicando, vou fazer cursos, e as portas praticamente são Sim. todas fechadas, se a gente for falar claramente, sem polêmica, porque isso não é polêmica, isso é verdade, isso é uma realidade, né? isso é realidade, porque muitas pessoas não gostam de falar. Então, para minha cabeça, nos Estados Unidos, né, que eles sempre convidam o medalhista olímpico para ir trabalhar nas universidades, como, né, com seus skills, que seria o voleibol, treinadora, eu já pensei algumas vezes. Mas, assim, eu tenho muitos projetos e quero desenvolver muito mais aqui no Brasil. Mas ainda não sei, porque não vem da minha cultura que eu cresci. A gente nunca cresceu vendo que ali tem um espaço, sabe? Mas as coisas estão começando. Aí. com a Fofão agora, Exato. E talvez... a Fofão tem 50 anos, né? 51, então ela tá começando agora. Então ainda tem um tempo para eu chegar até lá. Então aí, nesses anos, se realmente eu ver que as coisas vão entrar dentro do meu coração, porque a gente atleta é paixão, né? Então, para eu ser treinadora, eu vou ser bem Bernardinha, né? Então, acho que é até esse o medo. A escola tá aí, né? Exato. A sua escola foi essa. Mas eu amo esporte, né? Eu quero trabalhar com esporte, ser comentarista de esporte. Então a gente vem estudando bastante, mas quem sabe vai entrar isso ainda. Mas eu conto que culturalmente a gente sempre foi mesmo, a gente viu aquilo como um lugar muito distante da gente. Então a gente tinha medo até de fazer isso. E pra você, esse processo de se aposentar, como é que foi? Porque eu acho que é uma aposentadoria diferente, porque além de ser o teu trabalho, é um negócio que você mais ama fazer na vida, provavelmente. Como é que foi esse processo de você ir entendendo na tua cabeça que você ia parar? Porque eu acho que isso acontece com todo atleta. Exato. De qualquer... sempre é um processo complexo. Como é que foi pra Exato. você? Ó, falando para simplificar para as pessoas, é assim, ó, é como você perdeu o grande amor da sua vida. Lógico, é tipo, você perdeu, mas você ama ele. Mas você não pode ficar junto dele porque você não...
aquilo ali não vai te dar mais, você não vai mais produzir para Ele aquilo. não te faz mais bem. Mais bem, porque você começa a ver gente muito, com nível muito pior que o seu pegando o seu lugar no jogo, justamente porque a idade, a genética, as dores, as cirurgias, elas te dão menos aptidão física, te dão muita inteligência emocional e psicológica, mas fisicamente o seu corpo vai te mostrando Não e responde você mais, começa a perceber que a sua cabeça, seu coração ama aquilo, mas o seu corpo começa a falar, olha, é hora de parar. Mas a gente nunca tá preparado, viu? Todo mundo que fala, eu tô preparado, né? Tá cheio de coach aí, gente, né? Eu falo, gente, na vida real, fora das redes sociais, ninguém tá preparado. Todo momento é difícil e ninguém preparou a gente para aposentadoria. Hoje ainda tem equipes, né, e que trabalham com essas coisas que é bacana, mas ninguém tá preparado, porque esse mundo aqui é outro, é um mundo muito diferente do esporte e com muito menos oportunidades para os ex-atletas, igual tem, né, lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, né, com essa mente, de usar esse poder da nossa mente em outras situações. Então ninguém está preparado, foi muito sofrido, eu parei pré-pandemia, né? Então foi bem difícil, porque fica trancado em casa. Mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque aí você começa também a estudar, ver outras formas de compartilhar isso, aí você vai se encaixando. Mas foi muito difícil o processo, sofrido. É um momento que você precisa, né? A gente se fala hoje muito de saúde mental, né? Eu acho que é a geração da saúde mental, né? Por isso que você vai ver os cursos de psicologia, estão tudo lotado de gente querendo fazer, porque é o futuro mesmo. E a gente não tá preparado mesmo na vida. É muito jovem. Tipo, eu ainda parei, né? Eu tive uma carreira longa, eu fui até os 39. Mas tem gente que para com 34, 33. Você é muito jovem, tá muito afim de, né? A mente é treinada para produzir, mas aí vem novas experiências, mas que você não tá preparado com esse amor todo interligado. Então foi todo um trabalho, né? Você estuda, faz outras coisas, para justamente encaixar tudo isso, que é usar, né, essa paixão pelo esporte, tudo que eu criei de ferramentas para você compartilhar. E aí a vida começa a ficar legal. Porque aí você começa a ver o outro lado da vida também, que é recomeçar. Porque todos os jovens que eu vejo hoje fazendo voleibol ou qualquer outro esporte, eu me vejo nele. Eu falo, olha, que legal. E às vezes não é nem só pelo, né, financeiro. Lógico que a gente mora no Brasil e, né, as pessoas pensam sempre no financeiro porque todo mundo tem poucas oportunidades, mas é porque o esporte vai mudar a vida daquela pessoa. Todas as minhas amigas de 1994 que jogavam comigo, que eram da região também ali menos favorecida, todas hoje, todas, conseguiram fazer faculdade, uma é médica, outras foram ganhar bolsa nos Estados Unidos, estudaram lá, faz outra vida. Então, essa oportunidade... Encaminhou uma galera, né? Encaminhou uma encaminha uma galera. Justamente com essa coisa dessa lição que dá, né? Então, parar não foi legal, foi difícil, né? Lógico que hoje eu falo, graças a Deus, porque eu não tenho tantas dores mais, né? Porque antes doía, né? Você jogava com dois Voltaren. Mas você foi até os 39, apesar de dor, apesar de lesão, você teve uma carreira muito saudável pra jogar até os 39. Porque eu comecei a ter bem, lesão né? depois dos 30, né? Então, graças a Deus, Que bom. foi mais tarde ali que eu comecei a ter as lesões e os desgastes. E era habilidosa, então isso também me ajudou. E amava o que fazia, né? Alongar a carreira. E o legal também pra mim, que quando eu me aposentei em 2019, eu já fui estudar em Londres. Eu fui estudar inglês. Então eu fui passar 6 meses em Londres, estudar, pegar fila, andar de metrô, coisas que a gente não tinha essa liberdade, né? Então uma coisa tão simples, né, pra todo mundo. Mas a gente, 6 meses com a seleção, com todo mundo fazendo tudo pra você, ônibus, hotel, só viajando. Depois 6 meses no clube, jogando, morando numa cidade diferente. Então sua vida, né, era diferente. Você dormiu até o meio-dia no dia seguinte que você parou de treinar? Você aposentei. Dia seguinte, você dormiu até o meio-dia, ficou o dia inteiro de pijama ou não? Olha, eu queria muito isso, né? Porque quando eu tinha que acordar cedo, eu fiquei com muita preguiça. Mas foi muito diferente disso. Eu comecei a acordar 6 horas da manhã e a minha cabeça começou a ficar muito assim, tipo, você precisa produzir. Você tem que produzir. Você pode produzir. Então começou a minha mente me acordar muito cedo. E eu desenvolvi isso muito antes dos coaches hoje, que fica aí falando que todo mundo que acorda cedo fica rico. Mentira, tá, gente? Acordar cedo só vai te fazer ter mais tempo na agenda. Porque para ficar rico você tem que trabalhar, né, e se preparar para isso. Então eu acho que não, né, todo esse processo foi difícil, né, mas foi legal também me encontrar em outras áreas, poder usar os meus projetos, poder participar de outro mundo e poder ter essa rotina normal, igual eu falei em Londres, né? Morar lá foi legal porque eu passava o perrengue, eu morava
as minhas economias eu guardei. Então eu fui pra lá pra estudar. A rotina normal, cara. Uma rotina normal. Vou entrar no reality show. Não, isso aí Eu foi ia, depois. eu ia puxar esse assunto. Você falou de perrengue, como é que foi tudo a grande bem, conquista? tava assim, não, Isso aí foi depois. A carreira tava tranquila, lá tinha um alojamento, tinha lugar pra dormir. Eu falei assim, ó, vou pra um lugar fudido. Vou. Eu Fudido. vou ver qual é que é. Não vou ter nem microfone às vezes. Né? Nem pra me ouvirem. E como é Olha, que foi muito louco isso, porque aí já foi uma outra parte da minha vida, né? Porque, como eu disse, o esporte no Brasil, a gente tem muito pouco apoio. Então, a gente corre, a gente tem nosso grupo aí de ex-atletas e atletas que correm pelo esporte. Então, quando chegou a proposta da Grande Conquista pra mim, que já chegou ali em fevereiro, chegou que seria um reality de competição. Eu já ouvi o nome A Grande Conquista, falei que legal, vou Nossa, poder... ouviu competição, você já começou a se tremer inteira já, né? Quero. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, quero, De isso eu conquista, quero. eu já tive um ouro, querido. Deixa comigo. E aí o nome, né, me chamou, era uma outra fase e eu queria levar a voz do voleibol, eu queria um espaço onde eu pudesse levar o esporte em geral, né, principalmente feminino, falar um pouco dele. Meu objetivo era querer participar lá justamente para ter essa voz. Por isso que eu queria ter ficado mais tempo justamente para poder Até mostrar porque, isso. né, Erika, ultimamente quem representou o vôlei em reality show não representou tão bem, né? Então você falou, eu preciso Segundo limpar ela, a barra. titular da seleção brasileira, Eu segundo preciso ela. limpar a barra do voleibol. Puta que pariu. Ela é jovem, mas elas são umas queridas, meninas, são jovens ainda. E aí eu pensei em levar essa voz de uma forma bacana e todas as minhas causas que eu tenho de vida, né, do lado feminino, de mulheres e também do esporte, né? Porque eu sei que se eu participasse na mansão um tempo ali, eu poderia conseguir patrocinadores para compartilhar isso tudo que eu falei e abrir portas. Então, e também jogar o jogo, enfim, mas quando eu cheguei lá, realmente foi uma coisa muito tensa, porque aquela casa com 28 pessoas, Profundo 6 caos. camas. Qual que era a sua? E a minha era azul, era Azul. do Thiago Servo, Uhum. que era o dono. Aí tinha da Kelly do basquete, que era laranja, e do outro menino que eu esqueci o nome agora, da que tinha menos gente. E assim, você chega ali um caos, né? Porque eu achei que fosse diferente. Você chega lá, tem um monte de gente que você já conhece, porque tinha, né, o Oliver, tinha Medrado, tinha Natália, tinha um monte de gente que era quase um ex-BBB ou outros ex-realities, né? Fazenda, enfim, outras Power Couple. Mistura. Então você já falou, nossa. Aí que eu falei, nossa, agora vai ser um negócio pesado, porque a galera gosta aqui, a galera é quente, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, fui viver, tava Você lá. vê, né? Assim, E a Tava galera- lá, fui convidada. E é uma galera que já vem treinada já, né? Essa galera Exato. que você falou, vem de outros reality Você shows. pode ter a escola do Bernardinho, mas, por Exatamente. exemplo, você aqui, você é uma pessoa perto dessa galera, café com leite, nessa violência, entendeu? Que Todo mundo, é isso. Que a galera vem no remedinho. Ali é outra treta, entendeu? É a galera que tá brigando aqui, ó. E você ali. Então, gente, calma aí, gente. Ó. Olha, mas teve uma coisa assim legal também que aconteceu lá, é que lógico, tem as edições, tinha muita gente. Que eu fui eu mesma, eu sou aquela pessoa calma mesmo, e eu achei que, né, a competição seria de convivência. Então eu fiquei amiga das 70 pessoas, fiz o jogo errado, né? Então hoje todo mundo me liga no WhatsApp, o Eric saiu, me manda, que virou isso amigo. é bom, Eu mulher. fiquei amiga de todo mundo. Isso é bom, mulher. Calma que isso é bom. Então eu isso queria é ter a bom. oportunidade. Eu fiquei, né, fiquei muito amiga da galera, de pessoas, e vocês falaram isso que foi muito engraçado, é que as câmeras talvez não pegaram tudo. Mas muita gente dos primeiros 5 dias que eu passei 12 dias confinada, todo mundo que tinha problema vinha falar comigo. Aí eu falava, nossa, será que eu tenho algum problema, né? Porque você fica... Todo mundo que tinha alguma briga, uma treta, tava do meu lado. Tem até uma hora que eu falo assim, gente, acho que a minha missão aqui é essa, é ouvir, vou fazer psicologia depois que eu sair daqui. Então, assim, várias brigas. Um dia eu tava na cozinha. Não, esse dia foi bom, porque vocês têm essa imagem. Imagina uma pessoa como eu, né? Eu sou calma, aquilo ali. Eu só vou brigar com alguém, nem brigar, porque discutir com alguém, se essa pessoa me ofender, eu não tenho nem coragem de ofender a pessoa, a mãe, a irmã, o tio. Mas eu tenho outras coisas, armas fortes que eu achei que eu teria oportunidade de mostrar ali, que é justamente isso. Eu acho que o povo também tá cansado de só barracos, né? As pessoas querem uma pessoa... Olha todos que ganharam os últimos aí. Justamente eu queria mostrar esse lado do esporte, que é você dar a mão pro outro. Uma hora você é competidora, mas você não é inimigo, né? Somos competidores. Enfim, mas eu entendo ali a ideia do reality, do Carelli, enfim, mas nesse momento seria difícil. Mas de convivência eu queria o tempo, porque eu acho que, né, todo mundo eu consegui conviver com as pessoas, eu consegui me manter a sanidade dentro daquela loucura.
E essa história da cozinha, deixa eu terminar. Eu tava lá cozinhando, porque aí o que eu falei? Saí, os meninos foram eliminados, os cozinheiros trocaram de casa, lá o Thiago tirou. Falei, vou pegar a cozinha, é o lugar mais sã pra eu ficar. Pelo menos eu cozinho o que eu amo. Esse é o único lugar que eu vou ter 2 metros quadrados pra mim. Mas É o único lugar que sobrava 2 metros quadrados. Mas eu não quero ninguém. O único lugar que ninguém encostar em mim é na cozinha. É mais Não. saudável ficar do lado do fogão Não, do eu- que de alguns. Isso. essa Do que cena do Hulk magrelo. Pelo amor de Deus. O Hulk. Essa cena é muito boa, porque aí eu tava ali observando tudo. Logicamente, eu sou inteligente, eu quero vincular minha imagem a marcas sérias, então eu tava preparada mentalmente muito forte. Mas mesmo preparada, gente, ali é frio, porque o ar-condicionado é ligado no talo, é a comida restrita, então você passa fome, frio e estresse, justamente para causar o conflito. E ainda é trancado, tem horário de tomar o sol, né? Que todo mundo pode ir lá e se encontrar. E a luz forte também, né? Aí eu na cozinha, você imagina. Quem assistiu os reality show deve conhecer um pouco a Natália, que é mineira também, quente. E a Medrado, que eu nunca tinha, né, era jovem, faz maior sucesso, mas eu não conhecia ela até então. Ouvi falar dela antes de entrar. Mas já sabia das histórias dela, que também era uma pessoa mais com personalidade, né? E eu só ouvia. Aí tô na cozinha, cozinhando lá, né? Tranquilo. Aquela sopa de água, porque tinha que economizar para todo mundo. Aí vem a Maria, que era uma lutadora de MMA, que morava na minha casa, vem vindo na porta. Aí vem Medrado, Maria, juntas. E Natália, e eu sozinha na cozinha. Eu falei, fudeu. Agora que o bicho vai pegar pra mim. Assim, a galerinha que juntaram. Não, essa- Isso não pode ser coisa boa. Minha mente pensou isso tudo sozinha, assim. Falei, não, vai vir algum barraco. Aí foi mó legal, que foi o contrário. Elas queriam me conhecer, porque ouviram falar que eu era uma menina mais legal da vila, assim, que tinha um caráter, que era difícil de brigar. E elas queriam saber quem que era essa pessoa que tanto falavam, porque elas também não me conheciam do vôlei. Assim, você pode ensinar a gente como que a gente não mata alguém? Porque a gente tá numa vibes aqui, que estamos nós três aqui, só porque a gente vai te conhecer, que daqui a pouco a gente vai se quebrar lá fora de novo. Gente, e tem esse vídeo, eu tô sozinho, eu tô contando agora, que agora veio essa oportunidade de contar aqui. Aí elas vieram, aí eu apareço e eu faço isso, aí quando elas vêm e contam isso, eu alivio. Mas mesmo assim eu aliviei tensa, né? Eu falei, algum barraco vai vir em algum momento, né? Você já ficou preparado. Aí, graças a Deus, chegou o Eric no momento na cozinha. Aí começou a discussão dele com a Medrado. Aí parece eu nascendo e eu atrás, andando pro lado pro outro, falando, graças a Deus. Não vai ser nada comigo. Mas Aí eu você arrumo um estava jeito. certa todo o tempo. A Não, treta e aí ia eles vir. começaram a treta os dois. A treta ia chegar. Coisa resolvida deles lá, que eles resolveram. Eu fiquei ali um tempo, do meu jeito, né? Fui saindo de mansinho. Mas justamente Maravilhoso. porque eram situações que não combinavam com a minha cultura, criação e... Mas, ao mesmo tempo, tinha gente muito interessante ali que não foi tão mostrado. Tem muito, E cara. pra mim, foi... As pessoas falam, nossa, mas você não combina com o reality lá, você é uma pessoa diferente assim. Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso. Você pensa assim, eu penso diferente. Porque ali me dão várias ferramentas, entendeu? Várias pessoas, vários conflitos, várias coisas de fora com sanidade mental. Mesmo você tá ali sensível, você tem os momentos, né, de estresse. Cara, é muito legal conhecer aquelas pessoas totalmente diferentes. Várias Só pessoas de contato que ali. talvez não tá no momento, né, deles, mas talentosas, com histórias diferentes. Na minha casa tinha a Miriam, que era a nossa rainha, né, da Inglaterra, que ela caiu de gaiato lá, né, mas é uma querida, virou uma amigona, que é uma mulher toda chique, né, que se inscreveu e participou do programa. Tinha o Tacito aqui, que vocês conhecem, que já levou todos os looks prontos. Não, ele é maravilhoso. Tinha eu, atleta, né? O Tacito me deu uma comigo, assim, eu cheguei pro programa, eu botei um moletom, falei, vou preparada, porque eu sabia que eu ia passar frio, né? Aí eu cheguei lá, o Tacito, muito lindo o seu pijama. Eu falei, pô, essa é minha roupa de entrada no programa, pô. Todas as fotos do meu Seu Instagram. pijama teu cu, com todo respeito, mas... Assim, você me... Você pode ter sobrevivido ao World Trade Center, mas essa cortada aqui, ó. É, se eu te descer a mão, você não vai... Olha, Aí eu toda lá, humilde, falei, pô, eu achei que eu tava arrasando com o meu moletom. Mas teve com história super bacana de vida. a lista de participantes é maravilhosa. Sim. Né, Tem o tipo- Hulk, né? O Hulk ficou lá, passou o programa inteiro deitado, mas é uma pessoa Hulk Magrelo, queridíssima. realmente, olha... O Hulk Magrelo, ele é um personagem desse programa sem ter vindo. É É impressionante. verdade, É. é verdade. Não, Ele tá em quase todos os programas. Ele né? tá Ele era entre um dos nós. meus aliados na casa, mas ele, né, vamos cá, pra nós, ele ficou ali, né, ele tava com um problema Então, Érica, de saúde. talvez Com esteja... aquele ficou corte muito de tempo. cabelo dele, ele não é aliado dele, né? Ele não se gosta, Talvez né? o seu problema no reality show foi essa aliança. É, mas eu tenho, né, eu era aliança dele, também tinha aliança com o Thiago Sef, que candidato a campeão, que era o meu melhor amigo, né, um amigo irmão. A gente construiu uma história bacana ali de amizade.
Então foi muito legal isso, ter essa experiência ali. É bom que também que ele me protegia Muito de tudo, contato me levava bom. para comer. Então foi construindo tudo que eu quero, né? Porque meu objetivo ali também é abrir uma porta para tentar ir como âncora na Olimpíada ano que vem, como comentarista aí de esportista. Então essas âncoras todas foi tudo os meus planos, né? Então eu espero que essa oportunidade venha Já de deu alguma certo, forma. já deu certo. Não, foi massa demais. Cara, assim, Queria mais tempo, né? Eu Porque também- mais tempo a gente ia se mostrar mais. também não, e queria mais tempo que hoje também. É verdade. Infelizmente. Mas assim, A gente cara, já tá caminhando pro foi final. muito legal, é muito legal ter te conhecido. Ah, legal. Porque assim, eu gosto, eu sou realmente, de verdade, hoje em dia eu não assisto mais. Sim. Acho que meio que eu parei de assistir quando meio que essa Essa sua geração trocou. acabou, Foi meio que eu trocando. fui perdendo. Que nem eu já gosto muito da Gabi ainda, então eu É, sei que ela. Todo mundo gosta dela. Eu né? sigo porque eu gosto. É o que eu É falo. uma super jogadora. Eu gosto e eu pessoa gosto das também. brutas. Não tem. Assim. Eu amava a Sheila, porque, tipo, a Sheila era daquele tamanhinho e era brutíssima. Sim. Eu gostava muito de toda essa primeira seleção Sim. sua. Eu gostava de todo mundo. Então, assim, cara. Fofão, Viana, Fernanda Cara, Venturini, era muito Ana- legal, sabe? Sempre foi muito legal assistir. Então, assim, de verdade, eu ficava aqui 3 horas falando só de vôlei. Ah, legal. Jogo? Não. A gente Mas também. eu adoro, sabe? Tipo, Eu acho também muito gosto legal. muito. Eu também acho gosto muito legal, cara. O Ah, é. assunto reality show é legal, mas o assunto É. vôlei... Porra, pô, demais. Não, e pra mim me abre portas de poder. Que é isso que eu quero. Que eu quero poder compartilhar o esporte com todas as ferramentas e também viver no meio dele, que é uma coisa que eu conheço e gosto. Então também poder ter oportunidade de ver pessoas que gostam do vôlei. Não é clichê, tá? Isso é real, porque a gente ama também. Porque normalmente todo mundo ama o futebol, eu também amo. Então fecha-se muitas portas para os outros esportes. E o vôlei é um dos esportes que traz mais medalha do país, Sim. para o país, mas ainda com muita Puto falta de orgulho, investimento. puto Então a gente orgulho. precisa falar dele, sim. Cara, o vôlei acho que chegou a ser segundo esporte do Brasil por Exato. muitos anos, né? Se Mas souber, acho que sempre- ainda é, né? Eu acho que de resultado é, né? Mas patrocinador ainda aí. nunca. Muito pequeno ainda você ter 10, 12 equipes, né? De até gosto. Eu vou te dizer, já vou fechar, que eu sei que tem um negócio do horário, mas assim, eu nunca vou esquecer que acho que foi o dia da final, foi acho que final do Ouro. Eu tava fazendo o show, tinha show marcado no dia, eu não sabia que era a final do feminino. Tava marcada pro mesmo Sim. dia. Mano, a rua tava, assim, sem uma alma viva. Caraca. Tipo, foi uma das maiores audiências da Globo, se eu não me engano, foi a maior audiência da Globo no ano na Olimpíada. Que massa. Isso deve fazer já uns... Faz 6 anos, né? Foi. Foi do Rio 2016? Do masculino ou de 2012? Foi antes do Rio, não foi? Não foi de... Não, foi 16 foi pra final também ou foi terceiro Não, lugar? 12 a gente ganhou, né? 2012. A gente foi pra final olímpica. Eu acho que foi 2012. E a gente foi agora pro Japão, 2020, né? A gente foi pra final, que a gente ficou em segundo. Eu acho que foi Eu 2012. acho que foi mas 2012. Cara, assim, não tinha 2012, uma viva alma na Foi, rua. foi. Eu também Sim. assisti. Eu lembro do dia, tipo, de não ter uma viva alma na rua, tipo assim, Sim. meu Deus do céu. E, tipo, recorde de audiência. Então, acho que até gosto do público, o vôlei, tipo, virou o segundo esporte, Exato, assim, a né? gente tem isso. Por isso que a gente precisa, né? Incentivar outras gerações, outros jovens e conseguir mais espaço e patrocinadores, porque é um esporte lindo, que traz resultado, que abre portas, né? Que muda vidas. Então, por isso que eu quero mais oportunidades aí de poder levar ele longe aí enquanto tiver saúde. Vai ter sem dúvida. Cara, quem quiser acompanhar mais o teu trabalho, esses próximos passos, nesse seu mundo, não fora do vôlei, mas seu mundo pós-vôlei, Sim. pós-aposentadoria, não é nem pós-vôlei que você tá no vôlei pra caramba É. ainda. E Mas aposentadoria nada, agora eu tô começando, né? Então eu tô começando novas profissões. Não, agora tá Então, tudo do zero, agora a gente tá, vende tudo, é. tá tudo A gente quer começando novos de mundos, novo. estudando aí para novos mundos, mas a gente já trabalha, né, com esses projetos aí, já somos empreendedoras aí, já empreendedora, né, nesse mundo aí também. Mas a gente hoje é influência digital, né? Eu sempre falo, a gente sempre foi influência, né? Porque a gente sempre teve que influenciar. Sim. Porque o atleta sempre tem que dar uma imagem de bom exemplo, porque realmente a gente quer, né, que essa criança veja a gente como um futuro bom, né, saudável. Então a gente sempre teve isso. Mas quem quiser saber mais das minhas causas, do meu espaço, eu também faço palestra, faço clínicas de vôlei, vai pro meu Instagram, que é @ericacoimbra, ou todas as redes sociais são Erica Coimbra. E acompanha ali no Twitter também, eu tô começando lá, para conhecer os projetos novos e o que a gente tem para trazer pro vôlei. É Coimbra com C. Isso, é Érica com K, austríaco. Mentira, gente. I love Bahia mesmo. É Érica com K, Coimbra.
Nossa, mas assim, de verdade, a gente usou, acho que 2 linhas da pauta. Foi. E fomos puxando assunto, mas Yeah. tinha isso aqui ainda Dá mais pra um, falar. que dá mais aí? um programa Dava inteiro. outro programa inteiro, tá? Ah, Mas, a assim, gente faz, vai. Quer, de verdade. quer fazer só o final? Vamos. fazer Aprenda. aprenda, tem que pedir aprenda pra ela. A gente tem uma aprenda aqui nesse programa, só pra finalizar, né? Eu não sei se a gente já tinha te passado, acho que Não, não, mas né? é bom assim, que assim é bom no surprise. O que é a aprenda? Nada mais é do que o nosso projeto Rinodê, né? Que é o quê? Cada convidado aqui indica... Já fui atleta Rinodê, viu? Ah, é? Foi. Até Nós somos São 2018. Paulo da... Foi o penúltimo time seu, né? Nós somos São Paulo da Rinodê, tá? Com Pelo José contrário. Roberto Guimarães. A Rinodê é meu cliente, inclusive, eu não falo mal São deles. meus amigos também. É uma meio que uma corrente que a gente faz, uma Sim, corrente do bem. uma corrente aqui, né? do bem. Exatamente. Que é o quê? Você veio aqui, fez uma entrevista, foi legal, foi bacana, né? Você gostou da entrevista? Até perguntando já. Foi Gostei, legal? eu falei que a gente ficaria aqui horas mesmo, porque vai saindo. Então, assim, o que acontece? Aí um convidado indica outro convidado. Então, é exatamente isso. É pegar alguma pessoa da sua lista de contatos, uma pessoa que você acha que deu uma entrevista legal, que seja bacana, que Com some, que certeza. pode ser uma pessoa do vôlei, pode ser uma pessoa do reality, pode ser uma pessoa que você conheça, que tem uma relevância e que venha dar um bate-papo muito legal aqui pra gente, né? E aí você vai convidar essa pessoa agora, não precisa ligar pra ela. Porque, Vai que por quê? falar não, né? Isso, se falar um não, vai ficar Fica chato chato. pra nós. Então, assim, só mandar um áudio mesmo pra pessoa e falar assim, ó, tô aqui no Elementar Show Podcast e eu quero te convidar pra vir aqui pra participar do próximo programa. E aí, se a pessoa fala assim, olha, eu topo, aí você passa o contato pra mim. Se ela fala, ó, não topo, você fala, infelizmente não vai dar, né? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá bom, eu faço olhando pra aquela câmera. Você Não, pode, pode. mandar um. Você tá com o celular aí? Tá com Ah, e você? tá ali dentro. Abre esse aí. Abre essa maior, a outra. Mas você já sabe quem é? Já sei, mas Então manda pra telinha que depois Então a gente manda no corte, não tem problema. Isso, manda no corte vai ficar mais bonito. Fechou. É uma pessoa que eu conheci no reality, que é o Eric, que acabou de sair da mansão. Eric, quero muito te convidar para vir participar aqui no Elementar Show, com essa galera show, contar um pouquinho da nossa história, que a gente viveu ali junto e também da sua continuação e saída do reality show. Quero que você venha aqui contar esses momentos históricos. E o Eric é um querido amigo que eu construí lá na vila, que em um momento difícil ali ele também me orientou, um momento de estresse, um momento que eu estava pensando, né, qual caminho tomar. Então é um cara que eu gosto realmente. Então, Eric, esse convite é para você vir aqui participar com os meninos e contar um pouco da nossa história e da história depois e o que você está vivendo agora. E eu te desejo muito sucesso. Coisa Muito linda. bom. E eu Depois- acho que vai dar bom, sabe por quê? A Eric andou curtindo coisas nossas, viu? Andou? Andou, eu não te contei isso, mas andou curtindo nossas publicações aí. Ele Então- mandou uma mensagem para mim logo que saiu do reality. Você nunca errou. Falei, foi legal. Maravilhoso. Não, assim, tá maravilhoso. De verdade, assim, quando eu peguei a lista da galera que ia participar, eu falei, velho, quanta gente da hora misturada, Exato. sabe? Tipo, e às vezes que não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu olhei, eu deveria falar assim, cara, dá uma olhada. Eu comecei a olhar, falei, cara, tem muita gente interessante aqui Por na isso lista. que eu pensei, né, que se o Carelli ou o programa tinha muita gente para contar história ali, e dentro de contar história pode viver o estresse, ter os barracos, mas aí existe uma história. E histórias legais, porque senão fica um reality Na onde boa. é tudo barraco. É. Não é legal, as pessoas estão cansadas também. E é Se o legal cara- isso, tem né? gente que tem um negócio cobra. da historinha, né, da Não, pessoa. se o Carelli Exato. quiser, E a eu dou a mecânica de graça pro Carelli. Dou a mecânica de graça. Eu também. Vila, 7 semanas, 10 eliminados por semana. Ao invés de você ficar nesse desespero, 10 dias, já foi Sim. tudo, 7 semanas. Tu vai ficar 2 meses vivendo na vila, que aí dá tempo de E tem muita história vivendo as bacana para histórias, compartilhar. contando as histórias, um pedaço de cada programa, contando a história de cada um ali, tendo 2 minutos ali pra falar alguma coisa na Cara, o E aí negócio vai fica ser bom. sucesso, que é mais ou menos Me parecido com a contrata, Fazenda, cara. né? Que acontece um pouco mais isso, mesmo sendo de artista. Porque eu acho que é legal, o público gosta disso. Tem que E às ter vezes tem que ter tempo. história, porque Tem que senão ter fica. tempo pra contar. Parece que você vai pro ringue, você treinou só pra brigar e ninguém mais é interessante na vida. A pessoa às vezes tá em casa ali sofrendo, ela tá querendo ver um pouco de paz Não, também. minha agonia. Eu não dou Aquela conta, assim. eu não dou conta de ficar vendo brigaiada assim. Eu Ninguém, não assisto, né? eu não Acaba assisto- caindo. Eu não assisto né? mais reality por causa disso. Eu não dou conta. Exato. Eu só assisto agora os de amor. Só. Os de férias coisas da vida. Isso, só essas coisas. De libidinário, porque tem Exato. Já briga, viu aquele mas tem túnel menos. do amor? Você já viu o túnel? Maravilhoso, Muito bom já também. zerei. É, e os dois, ninguém né? vive em casa brigando tanto, né, gente? Não é possível. Mas tem o Exato. público que prefere esse tipo, né? Ai, não de, dá. de interação, entretenimento. Mas eu acho que é legal também ter a história, né? E as coisas acontecendo com muita gente que passou ali que eu conheci. Muita, por detalhes, assim, interessantes, com histórias, com lutas, com caminhadas, jornada, bacanas da vida,
que pode estressar, mas não precisa ser só isso, né? Dá pra Sim, compartilhar sem também. dúvida. Mas fica tranquila que esse público que gosta de briga não é o que fica. Exato. O que fica é o que gosta de você do jeito que você é, fazendo tuas coisas. Mas o público é vingativo, né? Porque eles colocam aqueles que eles tinham tirado de outro reality só pra tirar de novo, né? É justo. Tá aí o Fred Nicásio como prova. 3 vezes A pessoa saído do coloca Big só pra Brother. tirar de novo, porque quem ganha é aquele Puta bonzinho, digamos assim, né? Mas é divertido e eu acho que foi legal também a experiência. Érica, obrigado demais, de Obrigada, verdade. gente. Boa sorte aí nessa caminhada. Agora tá na correria desgraçada esses dias aí. Então, graças a Deus. Que bom. E conta com a gente aí. Espero Tá que você bom. volte de verdade aí, pra que Com a gente tenha mais um certeza. bocado de assunto E a gente ainda. tem uma sorte de promover as pessoas para outro reality show. Exato. Oh! Pisou Sabe aqui, o só. negócio vai. Eu não queria dizer nada não, mas olha... Já teve gente que veio pra cá e um pouco Vai lá, depois Pai estava Carelli, né? fazendo. Não, o comentarista da Grande Conquista, esse ano começou aqui. Olha O que primeiro massa. podcast que ele participou do ano foi aqui. O negócio vai. É isso. não Amém. tem- Amém. Abram Obrigado, portas. viu? Obrigado vocês aí. Quando quiser, a gente volta pra gente contar mais, né? Porque ficou faltando. Tem a Nossa. parte 2, que é muita coisa. Tem a parte 2 que é muita coisa. Tem um que eu queria falar só de esportes escolares. Muito Que bom. Legal. cara, tem pra muita coisa. A Muita gente podia coisa. fazer um programa depois especial com a Erika com outro atleta, né? Sem dúvida. Oh, legal. Vamos chamar Esse é e vamos legal. fazer um ping-pong. Fechado. É, inclusive quero tem um quero o ping-pong. quadro que não deu tempo de fazer. Você já tá até aliada Tá já. vendo, gente? Ó. Obrigado, Tareto. Obrigado, Obrigada tamo a junto. você. Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. Érica, de novo. Elementar que toda terça e quinta tem mais. Tchau, Um gente. abraço. E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma, como é que tá? Interminável, né, Marcão? Começa a mexer em casa e, cara, é só o banheiro. Não acaba nunca. Você imagina essa casa inteira, bicho? Ah, não quero nem pensar nisso, viu, cara? Como é que você tá fazendo com essa loucura toda? Todo dia eu pego a listinha que o pedreiro fez no dia anterior, corro na loja pela manhã, compro tudo, vejo tudo que precisa, porque a hora que o pedreiro chegar, as coisas têm que estar lá. A DVD, isso é muito antigo mesmo, né, bicho? É. Você ainda tá indo em loja ainda? Ué, vou fazer compra como, Marcão? Cara, eu descobri um negócio que mudou minha vida. Eu descobri a Home On, cara. Home On, o que é isso? Home On é um site, homeon.digital. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode comprar coisa do alicerce da casa até a decoração. Se você quiser acabamento, tá tudo lá. Essa aqui? É isso, ó. Home On, sem dar um passo a Ah. mais, entrega na porta da tua casa. Cara, sentado na tua sala, você fazia suas compras, Marcão? Exatamente. Rapaz. Muito mais tranquilo. Você descubra a Home On também. Coloca mais praticidade na tua vida. www.homeon.digital. Que bela torneira, hein? Tem torneira, rapaz. Olha Tem que aí. ver.